Bom dia. Tito 3, a partir do versículo 7, carta de Paulo ao bispo, ao supervisor da igreja, ao presbítero, que se resume em pastor, Tito, capítulo 3, versículo 7. Na verdade, é o último capítulo, só são 3 capítulos. E acredito, possivelmente nós vamos encerrar agora. Versículo 7. Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Cristo não veio ao mundo, ele não sofreu no mundo para que eu tivesse dinheiro, para que eu tivesse dinheiro na minha conta, para que eu tivesse joias, para que eu tivesse um carro novo, para que eu tivesse a minha casa própria. Cristo não veio ali, não veio para morrer, não fosse para que eu não tivesse nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Cristo veio ali, não foi para que eu tivesse um emprego, um bom salário, um bom casamento, um bom namorado, uma boa namorada. Não foi para isso, não. Para que eu tivesse prazer, para que eu desfrutasse do mundo, para que eu vivesse em felicidade e alegria. Não foi por isso. Não foi por isso que ele morreu. Mas foi para nos dar vida, para nos dar salvação. E assim aconteceu. E ele deixou claro que no mundo nós teríamos luta, que no mundo nós teríamos aflições. Ficou bem claro isso. Tá? Ele falou, olha, no mundo vocês vão ter luta, vocês vão ter aflições. Então é normal isso. Então, nós temos simplesmente nos submeter à palavra de Deus, viver o evangelho, praticar o evangelho, sem nos preocupar com mais nada. Só isso, praticarmos o evangelho. Não tem mais pastor, mas eu penso, no que eu penso não importa. Vamos tirar os nossos pensamentos, vamos esquecer as nossas lógicas, o nosso entendimento. Mas eu aprendi assim na escola, na faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz doutorado, mestrado, não interessa o que fez, o assunto não interessa. Seja simples, seja humilde, aprenda com seu, busque a sabedoria que vem de Deus. Como Paulo diz, tudo o que ele sabia antes, ele entendeu de fato transformar aquilo, para ele é como esterco, é como cocô, para ele não vale nada, porque ele entendeu de simplesmente acreditar em Jesus, viver em Jesus. Então é isso que nós temos que fazer, é crer nele. Então não me venha com teorias, com entendimento. Pastor, mas por que a psicologia diz? Não me interessa o que a psicologia diz. Mas o direito diz. Também não diz. A filosofia, nada disso. Mas o que Jesus diz? Essa é a verdade. O que é a sabedoria? O princípio da obediência. Não está aí na Bíblia. Aprendamos com ele, vivemos com ele. Versículo 8. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que os proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Boas obras. O que é boas obras? É viver de acordo com o evangelho, é praticar o evangelho. É viver em conformidade com os ensinamentos do Senhor. Muitas pessoas acham que praticar boas obras é viver ali só fazendo caridade para um, para outro. Não. Claro que nós devemos fazer caridade, ajudar a todos os nossos semelhantes, mas sempre até para ajudar. Até para fazer caridade, nós só podemos fazer de acordo com a palavra do Senhor. Em tudo. Então, boas obras, viva o evangelho.
pratica o evangelho. É isso que é preciso. Praticar o evangelho de Jesus Cristo. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Eu não somente pregando, mas com as minhas atitudes, a minha maneira de ser. Com a minha maneira de ser. Eu sou um exemplo. Eu sou um exemplo bom ou ruim, depende da maneira que eu vivo. Se estou vivendo o evangelho, praticando o evangelho, eu sou um bom exemplo. Se estou praticando o evangelho, através do meu bom exemplo, outras pessoas irão se converter ao Senhor e praticar as mesmas obras. E, consequentemente, alcançarão salvação. E, da mesma forma, serão exemplo para outros e assim sucessivamente. Versículo 9. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Ah, pastor, porque Moisés fez assim, ó, Salomão teve isso também. Nós não participamos dessas contendas. Nós, na verdade, nem pregamos isso. Nós não podemos estar... e tem que explicar porque Salomão que era o filho de Davi, que era o pai de Roboão, e que teve... Não. Ali nós devemos sim ler o Antigo Testamento para conhecer. Mas nós vivemos na graça, nós vivemos no Novo Testamento. O primeiro se cumpriu. Tira o primeiro para entrar o segundo. Então não tem mais essa questão para discutir. Eu vejo pessoas para fundamentar uma pregação, discute, apresenta essas questões. Isso para nada serve, não traz nenhum crescimento espiritual. Nada. Vamos falar de Jesus. Isso sim, pregar Jesus, mostrar Jesus. Mostrar com as nossas atitudes, com a nossa maneira de agir e com as nossas palavras. Versículo 10. Quanto aquele que provoca divisões, adverte uma primeira e ainda uma segunda vez. Depois rejeitam. Tem alguém que faz questão de estar trazendo essas confusão por meio cristão. Então nós temos que a nossa função. Falar, olha, nós vivemos no Evangelho, vivemos em Jesus. Mas eu tenho que viver assim porque Isaías falou assim, porque não é para Jeremias. Não, então vamos falar sobre Jesus, vamos falar do Novo Testamento, tá? Mas pessoas começam a entabular essas discussões, ou discussão por outro motivo, vamos admitir. Falamos com ele uma vez, olha, o mundo está errado. Falamos da segunda vez, não quer afasta-se. Manter distância. Não se envolva com esse tipo de pessoa. Pastor, mas cristão não pode ficar sem procurar, tem que aproveitar, tem que socorrer o irmão de toda maneira. Não busca confusão, porque você também vai se perder. Você mostrou para ele, não quer? Tá, tchau para você. Não sei o que estou falando, é a palavra. Versículo 11 fala, tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesma está condenada. Muitas pessoas que estão no meio denominado evangélico, se dizem crentes, se dizem cristãos, mas vivem na prática do pecado. Você tem exemplos agora, perdoe falar, mas a maioria desses pastores, principalmente esses televisivos, esses viveiros, estão na prática do erro, estão na prática do pecado. O que eles fazem, não fazem isso, fazem as claras. Só você vê as práticas, as pregações, os ensinos deles, o que eles aceitam, concordam, apregoam, incentivam em seus templos. Esse tipo de pessoa tem que nos afastar. Todo mundo sabe, eu me afastei deste meio gospel,
deste meio evangélico, desse meio todo, de todos. Eu não tenho contato ou apoio com nenhum pastor, não. Porque eu vi a podridão. Fala, são religiosos, mas não seguem Jesus. E a nossa função é seguir Jesus. Tu sabe que então a pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e possibilista. Está condenada. Ela está condenada porque ela mesma buscou a condenação. Elas estão buscando a condenação para elas mesmas e induzindo várias outras a buscar por elas também. Aqui agora, já no final, já encerrando já esta carta a Tito, né? Aqui no versículo 12 ele fala: quando eu te enviar Temas ou Tíquico, vem depressa ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar ali o inverno. Aí Paulo está falando, falou, olha, quando eu enviar o Artemas aí, que era um evangelista, ou se eu te enviar o Artemas, ou te enviar o Tíquico, que é para você vir depressa, mandando o Tíquico vir depressa, para vir direto depressa encontrar com ele em Nicópolis, pois ele iria passar ali o inverno. Empenha-te diligentemente e providencia tudo o que for necessário para que nada falta na viagem, de Zenas, especialista em leis, e de Apolo. Falou, olha, procure organizar tudo, condições para estes dois homens. Eram especialistas em leis, ou seja, era um homem da lei, era um advogado, mas um cristão, um servo do Senhor, um advogado da época. Você falou, olha, dê condições tudo para eles, tudo que ajudar para ele fazer a viagem deles, ele tiver que fazer a viagem missionária deles. Estava junto com Apolo, e Apolo nós sabemos que era um homem, um evangelista, muito falante, um que tinha o dom da palavra. Nós lemos sobre ele lá em Atos. Então, falou, olha, os dois vão dar condição, providencia meios, recursos, né, para eles que continuar a viagem deles. Versículo 14. Os nossos de igual forma aprendam a dedicar as boas obras, a fim de que possam suprir todas as necessidades cotidianas e não seja improdutivo. Falar todos nós aí que possam estar fazendo as boas obras, praticando a palavra do Senhor, vivendo em conformidade com a palavra do Senhor, para que também tenha condições de estar ajudando aos irmãos missionários também para eles seguirem caminhada. Que não pode ser improdutivo. Falar que é cristão, mas viver só às custas do ministério. Não existe isso. Tem que trabalhar, você tem que progredir e ter condições de ajudar para que as palavras de Deus sejam enviadas, os missionários tenham condições de viver, para manter a obra de Deus. Versículo 15 e último. Todos que estão comigo te saudam. Tu, pois, sauda também a todos quanto nos amam na fé. A graça seja com todos vós. E amém. Então, ele despediu-nos, olha, todos que estão comigo estão saudando a vocês. E saudam todos eles aí. Ok? Então nós concluímos hoje a leitura do livro da carta de Paulo a Tito. E amanhã, querendo Deus, nós vamos dar continuidade no estudo, iniciando então a carta de Paulo a Filemon. Tá? É uma carta de Paulo a Filemon. Estaremos iniciando amanhã. Todas as dúvidas esclareceram na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenham um bom dia.